Por acaso, em algum momento da sua vida, você já imaginou em como seria ser sócio dos maiores empresários do Brasil ou até mesmo do mundo? Em como seria ser sócio da Luiza Trajano, Flávio Augusto, Jeff Bezos, Elon Musk, desses grandes nomes aí do mundo empresarial? Você já parou para pensar em como seria isso, em como você poderia fazer isso? Pois é, isso é possível. Através do investimentos em ações, você consegue comprar uma pequena parte de uma empresa, seja ela qual for, que esteja cotada na bolsa de valores, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Ah, Jonathan, mas como que eu faço isso e por que eu faria isso? Se você for parar para pensar e for colocar em um ranking, as pessoas mais ricas do mundo, elas ficaram ricas porque criaram algo, inventaram algo, seja um aplicativo, ou criaram uma empresa. Eles investiram de alguma forma em algo, criaram de alguma forma uma empresa. Dificilmente vai ter uma pessoa lá no topo que ganhou na loteria ou algo do tipo. Dificilmente isso vai acontecer ali entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, por exemplo. Pode ter alguém ali do meio dos esportes, pode ser que seja, mas a grande maioria são empresários, pessoas que inventaram algo ou abriram, criaram uma empresa. Então, observando isso, você começa a pensar e você vê que um grande ponto de partida para você começar a almejar esse sucesso, começar a almejar, chegar aonde as pessoas chegaram, é você se colocar no mesmo meio que eles estão, é você começar a empreender em algo. Só que muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro para começar um empreendimento, eu não tenho dinheiro para começar a investir em um negócio, não tenho dinheiro para dar aquele start, eu não tenho capital inicial para poder criar algo. Ou às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tanto conhecimento para inventar um aplicativo, por exemplo. Eu não tenho tanto conhecimento para inventar uma rede social ou algo do tipo. Então o que eu devo fazer? Como que eu faço para poder eu me posicionar nesse mesmo mercado? A resposta é muito simples. Como eu já falei, você consegue virar sócio desses grandes empresários através das ações. Se você ficou interessado no assunto, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre ações, continue comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ações, um pouco sobre investimento. E esse é mais um vídeo da nossa série Rumo à Liberdade Financeira. Eu sou o Jonathan Lourenço e esse é o Camarada Investidor. Como eu já falei, as ações é um investimento sensacional na qual você consegue virar sócio de um grande empresário, mesmo com pouco dinheiro. Você consegue comprar ações com R$10, com menos de R$5 você consegue comprar ações. Por exemplo, atualmente você consegue virar sócio da Luiza Trajano com menos de R$5. As ações da Magazine Luiza estão abaixo de R$5. Então, observando isso, você vê que consegue se expor a um grande mercado com pouco dinheiro e sem precisar quebrar muito a cabeça no mundo empresarial. O que você tem que saber é escolher as melhores ações para poder você investir. Jonathan, mas o que é uma ação? Como eu já citei anteriormente, você já deve estar sabendo mais ou menos o que é uma ação. Uma ação nada mais é do que um pequeno pedaço de uma empresa. Supondo que você tem uma empresa que vale $1 milhão ou R$1 milhão. Supondo que você tem uma empresa que vale R$1 milhão. Aí você vai lá e reparte essa empresa em 1 milhão de pedaços. Logo, cada ação, cada pedacinho da tua empresa vai valer R$1. Mas eu quero partir somente em 1.000 pedaços. Beleza. Cada pedacinho desses vai valer R$1.000. E cada pedacinho desses é uma cota, é uma ação. Basicamente isso, simplesmente isso. Mas quais empresas eu consigo comprar ação? Você consegue comprar ações de todas as empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores. Tem elas que valem R$100, valem R$20, R$30. Vai ser de acordo com o que você está procurando, vai ser de acordo com o meio, com o ramo que você quer investir. Existem diversos setores de empresas que estão cotadas na Bolsa, você pode escolher entre eles para poder fazer seus investimentos. Tem as empresas do setor de saúde, setor de energia, setor do agronegócio, tem empresas de todos os setores, basicamente, cotadas na Bolsa de Valores, aonde você consegue comprar uma cota e virar sócio dessa empresa. Jonathan, mas qual que é a vantagem de eu investir em uma empresa que já está consolidada? Simplesmente a vantagem de que a empresa, como já falei, está consolidada, é uma empresa que já é de grande porte e você está virando sócio de uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco. Por exemplo, imagine você sendo sócio do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, uma das maiores empresas do mundo. Então, quando você observa isso, você fala assim, caraca, eu sou sócio do Jeff Bezos, eu sou investidor da Amazon. Aí eu te pergunto, quem tem mais facilidade, mais capacidade para gerir uma grande quantidade de dinheiro? Você ou Jeff Bezos? Cara, pelo menos eu acho, na minha opinião, que o Jeff Bezos consegue gerir um dinheiro muito melhor do que eu, porque o cara tem um conhecimento vasto, o cara criou uma empresa do zero e hoje ele é uma das maiores do mundo. Então, o conhecimento dele é gigantesco, as experiências dele são gigantescas.
essa é uma grande vantagem de você virar sócio de um grande empresário, de você investir em uma empresa. Ah, mas como que eu faço para investir? O que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que abrir uma conta numa corretora e a corretora vai fazer ali o intermediário entre você e a bolsa de valores. E assim você vai conseguir escolher ali a ação que você quer e após você escolher, você vai lá na corretora e manda a ordem falando que quer comprar a ação que você escolheu. Se você não sabe como abrir uma conta em corretora, você não sabe o que é uma corretora, vai aparecer aqui no card o link que eu fiz sobre corretoras de valores e como escolher a melhor corretora para você investir. Basicamente, e mais recorrente, existem dois tipos de ações: as ações preferenciais e as ações ordinárias. Cada uma delas tem sua particularidade e sua peculiaridade. Ah, John, tá a ação ordinária da empresa X e a ação preferencial da empresa Y? Não. Cada empresa normalmente ela emite os dois tipos de ações, tanto ordinárias quanto preferenciais. As ações ordinárias, elas são identificadas pelo número 3, o dígito 3 no final do ticker da ação. Por exemplo, você vai comprar uma ação do Banco Itaú, você coloca lá ITUB 3. Então você vai comprar uma ação ordinária do Banco Itaú. Esse ITUB é o ticker da empresa, é o que vai identificar a empresa que você quer investir. E o tipo 3, que é o tipo de ação que você está escolhendo, se é ordinária ou se é preferencial. A ação ordinária, novamente, é identificada pelo número 3. A ação preferencial, ela é identificada pelo número 4. Por exemplo, se você quer investir em uma ação preferencial, você vai digitar lá ITUB 4. Um exemplo do Banco Itaú novamente. O ITUB identifica que a ação é do Banco Itaú e o número 4 identifica que é uma ação preferencial. Ah, mas qual que é a diferença entre a ação preferencial e a ação ordinária? As ações ordinárias são aquelas que vão te dar direito a participar das assembleias da empresa e vão te dar o direito a votar nas assembleias. Você vai ajudar a tomar as decisões da empresa. Elas são mais recomendadas para aquelas pessoas que têm um grande capital que vai influenciar realmente ali nas decisões da empresa. Porque se você tem um pequeno capital, você vai comprar ali, por exemplo, 100 cotas, 100 ações de uma empresa e você vai participar de uma assembleia, você não vai ter, o seu voto praticamente não vai valer nada ali contra alguém que tem, por exemplo, 1000 ações ali. Ele tem 900 ações a mais do que você, então o seu voto vai valer praticamente nada perante ao voto dessa pessoa. Então é mais recomendado para quem tem um grande capital e para quem tem mais experiência no mercado, para aquela pessoa que realmente quer determinar o que vai acontecer com a empresa, quais os próximos passos que a empresa irá tomar. É mais recomendado para essas pessoas. E as ações preferenciais são aquelas ações que dão preferência na distribuição do dividendo. O que significa? Significa que quando forem distribuir o dividendo, quem tem as ações preferenciais, as identificadas pelo número 4, vão ter preferência no recebimento desses dividendos, tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio. E não dá o direito à participação em assembleias e em votações. Então, se você tem ações preferenciais, você não vai votar e não vai participar das assembleias. É mais recomendado para quem quer ter um rendimento recorrente ali através dos dividendos e para quem está iniciando, porque não vai ter a preocupação de estar tomando decisões pela empresa, porque a pessoa não tem muito conhecimento, não tem muita experiência, então não vai influenciar em nada basicamente da empresa e esse rendimento que ela for recebendo vai potencializar os investimentos futuros dela. Então é mais recomendada para quem tem um capital menor. Significa que quem tem um capital pequeno não vai comprar ação do tipo 3? Se você quer o seu objetivo, você pode comprar, não é uma determinação. É basicamente somente uma recomendação que eu estou fazendo aqui para você realmente pensar, porque faz mais sentido você ter um retorno maior em grana, né, em dividendo, para você conseguir potencializar o seu investimento do que você está participando da decisão de uma empresa, sendo que não vai mudar muita coisa. Só existem essas? Não. Essas são as mais recorrentes e as que você mais vai ver no mercado. Ah, mas como que funciona esses investimentos? Como que a empresa fica disponível na bolsa de valores para você comprar? Inicialmente, vamos supor que eu, Jonathan, abri uma empresa. Eu abri uma empresa, tá bacana, tá gerando lucro. Aí eu falo, cara, eu quero aumentar a minha empresa. Eu quero comprar mais alguns prédios, eu quero investir na área da tecnologia, eu quero fazer mais alguns investimentos. Aí eu olho para meus cofres e falo, eu não tenho dinheiro. Eu olhei meu cofre aqui, não tenho dinheiro, eu tô vendo que meus cofres estão vazios. O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu pego o dinheiro emprestado com o banco ou com o governo, ou eu vendo uma parte da empresa para eu captar recurso. Se eu pegar dinheiro emprestado, eu vou ter que dar o retorno para esse dinheiro. Eu vou ter que pagar de volta, independentemente do que aconteceu com a empresa, porque eu peguei emprestado, eu fiz o compromisso de devolver esse dinheiro. Agora, se eu abro o capital da minha empresa, eu não seria obrigado a dar o retorno, eu não seria obrigado a pagar
os meus investidores. Porque o Abril Capital, eles começaram a ser sócio do negócio. Então, eles embarcaram na mesma barca e estão acreditando no negócio. Então, o objetivo de uma empresa abrir o capital na Bolsa de Valores é para captar recurso. É feito análise de toda a empresa, tem as empresas especializadas para poder fazer essa análise, para poder ver se a empresa que está querendo abrir capital se encaixam ali nos pré-requisitos de abrir o capital na Bolsa de Valores. Caso essa empresa realmente cumpra todos os requisitos para abrir o capital na Bolsa de Valores, será autorizado pela CVM e ela vai abrir o capital na Bolsa de Valores, na B3. É feito lá o IPO, que é a oferta pública inicial. É quando o dono, o gestor da empresa, começa a procurar investidores iniciais ali para aquela empresa, para verificar se realmente vai ter sucesso ali naquela abertura de capital. Então ele começa a fazer apresentações para grandes investidores, para poder buscar esses investidores e para ver se eles abraçam o negócio. E nessa oferta pública inicial, onde o dono da empresa começa a procurar grandes investidores para poder investir, você, pequeno investidor, também pode investir nessa empresa logo de início, na primeira negociação dela na Bolsa de Valores, no mercado primário, que a gente chama, que é a primeira negociação aberta na Bolsa de Valores. Então você pode declarar seu desejo em participar desse IPO. Vai ter lá na sua corretora, você pode olhar que vai ter uma aba de IPOs. Você clica lá e vai ter todos os IPOs abertos naquele momento que estão disponíveis para você de acordo com o seu perfil de investidor. Você pode olhar o IPO e vai falar, não, eu tenho interesse em investir. Cada IPO vai determinar lá a quantidade mínima de dinheiro que você tem que investir para poder participar do IPO. Se você tiver a quantidade mínima, você vai manifestar o seu interesse em participar desse IPO e assim você vai estar participando dessa oferta inicial. Após passado esse tempo de IPO, de oferta pública inicial, vai ser aberto para o público geral. Vai começar aquelas movimentações, aquelas transações lá no mercado financeiro. Muitos investidores compram nessa oferta pública inicial porque eles acreditam que quando abrir a negociação para o mercado amplo, para todo mundo vai querer comprar ação nessa empresa, então vai se valorizar. Algumas vezes isso se solidifica, isso realmente acontece. Só que algumas vezes isso não acontece. Essa ação não tem o sucesso que eles esperam e acontece que após a abertura do capital na Bolsa de Valores, essa ação que estava no valor X cai para X-1, por exemplo. Começa a se desvalorizar, começa a cair um pouco ali o valor dela. Então é algo que você tem que ficar de olho, algo que se você não tem muita experiência, você tem que esperar a adquirir a experiência para poder começar a investir. Não é porque é algo que você fala assim, meu Deus, todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não. Porque normalmente quando uma grande empresa vai abrir a IPO, começa muito ali a falação ali no mercado financeiro, muitas pessoas começam a falar sobre o assunto, aí quem está iniciando fala, tá todo mundo falando sobre isso, então deve que é uma boa entrar nesse IPO. Eu vou entrar no IPO, aí entra, quebra a cara porque não sabia no que estava investindo, foi somente ali pela fofoca. Então não investe no que você não sabe. Se você está em dúvida, espera para ver o comportamento dessa ação no mercado, para ver se as pessoas realmente vão abraçar essa ideia ou se não vão. Tem diversos exemplos de empresas que abriram capital com valor lá em cima e depois desvalorizaram. O Nubank, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Que abriu capital no valor e logo depois de abrir o capital começou a cair ali o valor das ações. Então observe bem isso e não entre. Você vai estar correndo um risco bem grande se você não sabe o que está fazendo. Então após essa abertura de capital, as ações ficam abertas para negociação na Bolsa de Valores, aonde qualquer pessoa pode ir lá e comprar essas ações. Você pode ir na sua corretora e falar, eu quero comprar ações da empresa X. A corretora pega seu dinheirinho, vai lá na Bolsa de Valores e fala, olha, meu cliente quer comprar ações da empresa X. A corretora de valores vai falar assim, tá ok, pega as ações da empresa X de quem está vendendo, passa para o seu nome e pega o seu dinheiro e dá para essa pessoa e assim vai ficar registrado as ações no seu CPF na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é onde vai ficar registrado ali as ações no seu nome. Jonathan, mas eu comprei através da corretora. Se acontecer algo na corretora, eu vou perder minhas ações? Não, você não vai perder suas ações. Ela está registrada na CBLC, como eu falei. Se acontecer algo com a corretora, é só você abrir uma conta em outra corretora que assim você vai conseguir ter acesso às suas ações, vender, comprar, fazer os próximos movimentos com essas ações. Mas como que eu faço para eu poder escolher a ação que eu quero comprar, para eu poder achar uma empresa para eu poder investir? A resposta é muito simples. Basta você olhar no seu dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que usa muito a Amazon, você gosta muito do serviço dele e você acha que é a melhor empresa que tem no mercado dos serviços que ela oferece. Se você gosta, provavelmente muitas outras pessoas também vão gostar. Essa é a visão que você tem que ter. Então você começa a pesquisar sobre ela e comparar ela com outras empresas do mesmo ramo. Aí se ela se sobressair, se ela for melhor do que as outras, você investe nela. Se não,
você vai e investe na outra que for a melhor do que ela, de acordo com os pontos que você tem que observar, com os indicadores que você vai observar. Ah, mas meu amiguinho falou que a empresa A é a melhor empresa para se investir. E esse é um erro que muitas pessoas cometem, de achar que a indicação do amiguinho ali é a melhor opção para ele no mercado. Ele acaba investindo de olhos fechados porque acha que o amigo está certo e nem foi pesquisar sobre o assunto, nem foi ver se realmente era um bom investimento. Então, observe isso. Você tem que investir naquilo que você conhece. Porque se chegar na tua casa um cara que você não conhece te pedindo dinheiro emprestado, você não vai querer emprestar dinheiro para ele. Mas se chegar o teu amigo pedir dinheiro emprestado, provavelmente você empresta porque você já conhece. E o mesmo vale para as ações. Ah, mas eu vou conseguir escolher a melhor ação de cara? Não. Como que você vai escolher a ação? Você vai escolher excluindo aquelas que você não quer. Porque se existisse uma fórmula para você achar a melhor ação, para você achar a ação certa, todo mundo estaria investindo, todo mundo seria milionário, todo mundo se daria bem na bolsa de valores. Mas na verdade não é assim. Ninguém tem a varinha mágica ou a bola de cristal para poder escolher a melhor ação. Fazer que, eu vou escolher a melhor ação para investir. Não, não tem. Você tem que simplesmente excluir aquelas que você não quer. Por exemplo, você chega no supermercado e você fala assim, eu quero comprar uma maçã. Aí você vai lá para a área de maçãs e você olha que tem muitas maçãs, tem diversas maçãs. Só que você não sabe qual que é a maçã mais gostosa daquele meio. Você não sabe qual que é a maçã mais suculenta, a melhor maçã, a mais docinha. Você não sabe. Só que você sabe que aquela maçã que está com a mancha preta, ela não é boa. Então você já não vai comprar ela, você já não vai escolher aquela maçã. Você sabe que aquela maçã que tá toda verde, que não tá vermelhinha, que não tá bonitinha, também não é muito boa. Pode ser que ela esteja verde, você também não vai escolher, ela vai excluir. Você sabe que aquela maçã que tá com um talo muito seco, tá há muito tempo ali, então você também vai excluir ela. Você sabe que aquela maçã que tá com aquela pelezinha, com a casca muito murcha, tá há muito tempo também ali, então pode ser que ela não esteja muito boa, você também vai excluir ela. Você sabe que aquela maçã que está amassada, pode ser que ela não esteja muito boa porque ela está amassada, então também você vai excluir ela. Até chegar no ponto que vai estar aquela maçã bonitona, aquela maçã top, que você vai olhar assim e falar assim, cara, eu tô com vontade de comer essa maçã. Significa que quando você der a primeira mordida nela, ela vai ser a maçã mais gostosa do mundo? Não. Pode ser que quando você morder ela, você vai detectar lá que tem uma lagartinha lá dentro, ou que ela não seja tão gostosa quanto você imaginava. Só que você vai ter excluído todas aquelas maçãs ruins de cara. Pode ser que ao escolher essa boa, ela não seja a melhor, só que ela vai ser boa. Não vai ser a melhor, mas vai ser boa. O mesmo vale para as ações. Você, como eu já falei, não tem aquela fórmula certa de escolher a melhor ação do mundo. Não, mas você consegue escolher uma boa ação quando você exclui as ações que você não quer, através de alguns pontos, de alguns indicadores que você tem que analisar. E existem diversos indicadores que você pode analisar quando você vai investir em uma empresa, na qual esses indicadores vão te nortear para você escolher ali a melhor empresa daquele setor. O primeiro ponto é você escolher um setor que você conhece. Por exemplo, se você é médico, você concorda que você conhece um pouco mais sobre a medicina, sobre medicamentos, sobre redes de hospitais, etc. Então, você não vai pegar e vai investir em uma empresa que é uma siderúrgica, por exemplo, que você não tem nenhum conhecimento. Você vai escolher primeiro investir naquelas empresas do seu dia a dia, aquelas empresas que você conhece. Dentre essas, você vai olhar para todas as empresas daquele setor que estão cotadas na bolsa. E após você listar elas, você vai começar a excluir aquelas maçãs podres, aquelas empresas que você não quer. Aquelas empresas que você já olha e fala assim, como que você vai saber disso? Você já vai saber primeiro já com o material que você usa, porque se a empresa tem um material vagabundo, provavelmente ela não é uma empresa muito boa e logo vai dar ruim, porque as pessoas vão parar de comprar nela. E após isso você vai começar a seguir os indicadores dessa empresa. E o primeiro indicador que eu digo para você olhar é o PL, que é o preço sobre o lucro. Como que você vai olhar esse preço sobre o lucro? O que isso significa? O preço sobre o lucro é o que vai dizer quanto tempo vai levar para poder você conseguir ter de retorno aquele dinheiro que você investiu. Se você investiu numa empresa que o PL dela é de 10, significa que você vai levar 10 anos para poder ter de volta esse dinheiro que você investiu. Mas como assim? É simples. Essa empresa vai passar 10 anos te dando o rendimento ali, um lucro que ela for tendo, né? E após esses 10 anos é que você vai ter tido de lucro todo aquele dinheiro que você investiu de volta. Significa que a empresa não vai valorizar? Não. Pode ser que a empresa valorize e dobre de valor no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia que você comprou. Pode ser que ela valia 10 e passe a valer 20. Isso pode acontecer. Só que esse PL ele vai medir o dinheiro em dividendos, em rendimentos que ela vai te dando ao longo desse tempo, ao longo dos 10 anos.
Então, através desses rendimentos é que ela vai medir o quanto de tempo vai levar para poder você ter de volta o dinheiro que você investiu. O segundo ponto que muitas pessoas gostam de analisar é o P sobre VP. Só que não é muito bom você se apegar muito ao P sobre VP, porque ele é mais utilizado para poder analisar fundos imobiliários. Porque se você for observar as empresas atualmente, elas estão muito na tecnologia. Então, o P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Esse valor patrimonial é o valor em patrimônio que a empresa tem. São os prédios, os computadores, tudo que a empresa tem lá. Só que, atualmente, as empresas têm algo muito forte, que é a presença na internet, que é a marca, o valor da marca ali, o quão as pessoas consideram ela. E o P sobre VP não vai medir isso. Por exemplo, se eu falo aqui Coca-Cola, você já remete muitos produtos, já remete muitas coisas. Então, é uma marca, é algo que está na mente das pessoas daquela empresa, é um brand. E o P sobre VP não mede isso. Então, por isso que a gente não leva muito em consideração isso na hora que vai analisar uma empresa. Só que é bom você analisar, dar uma observada para poder você ver se está comprando a empresa cara ou barata. Que é exatamente para isso que serve o P sobre VP. Ele vai dizer se a empresa está cara ou se está barata. Por exemplo, se o P sobre VP é igual a 1, significa que o preço é igual ao valor patrimonial. Preço negociado é igual ao valor patrimonial. Se é acima de 1, significa que o preço está maior do que o valor patrimonial. E se é abaixo de 1, significa que o preço está abaixo do valor patrimonial. Um outro indicador que as pessoas olham muito é o LPA, que é o lucro por ação. Como já fala, né, esse indicador vai determinar quanto de lucro você vai ter por cada ação que você comprar. É muito simples de analisar ele também. Quanto maior for o lucro, melhor. Um outro indicador também bastante utilizado pelos investidores é o ROI, que é um indicador que relaciona o lucro com o patrimônio da empresa. Então, é bacana você observar ele também. Quanto maior ele for, melhor, porque maior vai ser seu retorno ali, né, de acordo com o patrimônio investido. Agora, esse indicador eu acho ele crucial para você olhar, que é o D sobre L, que é a dívida sobre o lucro. É o ideal que você olhe a dívida líquida sobre o lucro líquido. O Peter Lynch tem uma frase muito bacana que é: se a empresa não tem dívida, ela não pode falir. E é muito simples. Se a empresa não tem dívida, ela não vai falir. Porque quando você vai investir em uma empresa, você observa a dívida dela. Se ela tem uma dívida muito grande, é bom você abrir o olho, porque pode ser que ela não consiga se recuperar dessa dívida. Então, por que você tem que observar a dívida sobre o lucro? Dívida líquida sobre o lucro líquido. Vai dizer quanto tempo vai levar para poder pagar aquela dívida. Quando você divide, por exemplo, você tem 100 milhões de dívida e tem 10 milhões de lucro por ano. Significa que se você dividir a dívida pelo lucro, vai dar igual a 10. Então, você vai demorar 10 anos para poder pagar essa dívida. Isso é muito tempo. Em 10 anos, muita coisa pode acontecer. Então, o ideal é que esse D sobre L, essa dívida líquida sobre o lucro líquido, seja o menor possível. Porque significa que a empresa vai conseguir pagar rapidamente aquela dívida que ela tem. Ah, mas se a empresa tem dívida, eu não vou investir nela? Não, não é isso. Porque algumas empresas têm a dívida sadia, aquela dívida controlada. O ideal é que esse D sobre L seja igual a 2, 3, 1, que é ali um período bastante curto. 2, 3 anos é algo que muita coisa pode acontecer, mas nem tanta coisa assim. Pode ser que a programação da empresa de lucro já esteja visando os próximos 3 anos. Só que você tem que observar isso com bastante seriedade, porque é um fator determinante na hora de comprar uma ação de uma empresa. Porque se a empresa tem muita dívida, pode ser que ela não consiga se recuperar. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui também, que quando você for analisar lá nos sites, você vai ver que algumas empresas vão estar com a dívida líquida negativa. Você vai falar assim: cara, como assim dívida líquida negativa? Isso simplesmente significa que a empresa tem dívida, só que se ela pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa, ela consegue pagar a dívida e ainda sobra aquilo dali de lucro. Por exemplo, tem lá menos 500 milhões. Significa que se a empresa pegar o caixa que ela tem, pagar toda a dívida dela, ela vai ter 500 milhões em caixa ainda para poder continuar fazendo suas movimentações, suas transações. E um outro fator também determinante na hora de escolher uma empresa é a liderança da empresa. Porque se você tem um navio, ele está indo para, sei lá, do ponto A para o ponto B. Existem diversas formas de chegar do ponto A para o ponto B. Pode ser que seja fazendo curva, pode ser reto. Há muitas formas de chegar do ponto A para o ponto B. E quem vai determinar essa forma de chegar, de traçar o ponto A até o ponto B, vai ser o capitão do navio, o capitão do barco que você pegou. Então a mesma coisa para a empresa. A empresa pode estar aqui, sair da dívida para o lucro, pode sair daqui do zero e bater as metas.
Só que quem vai determinar isso é a mente, é o gestor dessa empresa, é a governança dessa empresa. Então, se a empresa não tem uma boa governança, significa que ela está bem ferrada, porque é igual o barco, o navio, sem um bom capitão. Ele não sabe velejar, então vai ficar indo para um lado para o outro, às vezes andando em círculo, porque não sabe como seguir em frente, não sabe como seguir viagem. E o mesmo serve para as empresas que não têm uma boa governança. Então, também é algo que você tem que observar, se o gestor da empresa vive se envolvendo em polêmica, se ele já geriu outras empresas, qual a formação desse gestor, quanto tempo ele tem de experiência, tudo isso você tem que observar. Você observa minuciosamente como se você estivesse escolhendo, sei lá, um móvel para a tua casa, que você vai lá, testa, observa, verifica, testa de novo para ver se está dando certo. O mesmo serve para as empresas que você for escolher na Bolsa de Valores. Um fator que eu quero chamar a sua atenção é que quando você vai investir, normalmente você visa ou rendimentos mensais, ali o lucro por dividendos, ou grandes ganhos por valorização. O que isso vai determinar? Vai determinar o tipo de empresa que você vai investir. Porque de acordo com o seu objetivo, vai determinar qual o tipo de empresa que você vai investir. Se você vai investir numa pequena empresa com potencial de crescimento, se você vai investir numa empresa já consolidada com potencial de rendimento, porque às vezes a pessoa quer ter uma valorização muito grande, quer ter um ganho de capital mais rápido, só que ela investe numa empresa já gigantesca. Pensa aqui comigo, é muito mais fácil uma empresa que vale 100 milhões, ela passar a valer 200 milhões, do que uma empresa que vale 100 bilhões passar a valer 200 bilhões. Então, isso é muito mais difícil, a empresa gigantesca dobrar o valor, dobrar o tamanho. E normalmente essas empresas gigantescas são elas que dão um retorno maior, porque elas já não investem tanto, elas não pegam tanto o lucro delas e reinvestem, elas já estão mais se mantendo no mercado e investem mais bem menos do que aquelas pequenas empresas. Ao contrário das pequenas, como eu já falei, que elas visam mais o crescimento. Então, ela vai dar menos retorno ali mensal, vai ter menos dividendos distribuídos. Então, você tem que observar isso aí para poder você conseguir medir o seu objetivo com o tipo de investimento que você está fazendo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente, tenha realmente te ensinado o que é uma ação, como investir, como escolher. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha realmente colhido alguns aprendizados ao longo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. E também não esquece de deixar seu like no vídeo, que vai nos ajudar bastante, vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E mais pessoas vão adquirir o conhecimento para poder investir na Bolsa de Valores. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que quer investir na Bolsa de Valores, quer investir em ações, só que ele não sabe bem o que é, como escolher. Então compartilhe esse vídeo com ele para poder ele também ficar sabendo o que são as ações, como investir, como escolher uma ação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e um forte abraço. Get